Olá a todos, bem-vindo a essa segunda live. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona a combinação entre Reiki, cristaloterapia e radiestesia. São três técnicas fantásticas, muito difícil dizer qual é a melhor, né? Até porque cada pessoa acaba criando uma afinidade com cada uma delas. Vou contar aqui um pouquinho da minha história. Como é que eu cheguei à conclusão que era importantíssimo a gente sair do Reiki, quebrar um pouco, né, as nossas barreiras e trazer outros elementos para aumentar a eficiência terapêutica. Eu iniciei meus estudos como pessoa, como ser humano, muito antes de ser um terapeuta holístico, com o pêndulo, com a radiestesia. E na época era um hobby, como todas as pessoas que estão começando, o pêndulo não mexia, eu tinha muita dificuldade, achava que o pêndulo não era para mim, que isso nunca ia funcionar, mas de tanto insistir, a coisa começou a evoluir. E evoluiu de uma maneira até mais rápida do que eu imaginava. Fiz bastante cursos práticos, estudei bastante e percebi que a radiestesia era um universo fantástico que proporcionava uma possibilidade da gente mensurar tudo que tem energia. Tanto a energia de um terreno, de uma casa, de uma pessoa, de um móvel, de uma planta, de um animal, de tudo. E, obviamente, quando eu cheguei nesse estágio, e eu não era ainda terapeuta, eu fiquei pensando, como eu vou evoluir a partir daí? Porque chega um momento que você, né, chega no limite. Porque ou você pratica isso de uma maneira mais profissional ou com mais frequência, ou você acaba esquecendo. Então eu acabei deixando isso meio que de lado, numa prateleira ali, né, do meu coração, mas não tendo oportunidade de praticar. Mais adiante, eu fiz uma formação de Reiki, me tornei mestre em Reiki, e a partir daí sim é que eu decidi fazer uma mudança de vida, saindo do mundo corporativo depois de 20 anos, trabalhando de terno, gravata, muito diferente aqui de hoje, como eu estou com vocês, e me tornei terapeuta. E no início, eu era reikiano, né? Trabalhava com cristais, mas de uma maneira mais empírica, mais inicial, mais como hobby, tinha um ou outro cristal, os mais conhecidos, muito longe de ter uma caixinha linda, bonita, organizada como essa aqui, cheia de opções, de formatos. E eu fui evoluindo. Até que um dia, eu estava atendendo na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, numa sala alugada, e eu recebi uma pessoa que vinha a cada 45 dias aproximadamente. Quando eu coloquei aquela pessoa na maca e comecei a olhar aquela energia, eu fiquei apavorado, assustado, como a energia estava ruim, estava pesada, desequilibrada, carregada, tudo que você possa imaginar. E aí eu pensei, como eu vou conseguir, em 45 minutos, mudar essa realidade? Só com Reiki. Eu vou deixar toda a minha energia aqui e vou ter que sair de maca, literalmente falando, porque era um desequilíbrio de tal ordem, de tal natureza, que eu fiquei impressionado. E na hora, me veio um insight. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa antes do Reiki. Preciso combinar, preciso sair um pouco aqui dessa caixinha, né? Do sistema tradicional. Na época eu tinha um pêndulo simples, comecei a pendular em cima da pessoa para identificar aonde estavam as áreas do corpo, dos chakras, dos órgãos que estavam piores. Aquelas que você falava assim, nossa, aqui dá vontade até de olhar com 3 metros de distância porque é zona de guerra, literalmente falando. Mas eu estou brincando, óbvio. A partir daí é que eu comecei a utilizar o pêndulo. Então eu comecei através do corpo da pessoa, né, primeiro, identificar as partes que estavam piores. A partir daí, eu pensei, se essa parte está pior, eu preciso remover essa energia de uma maneira mais rápida, porque se eu ficar só impondo mãos, vai demorar muito, por mais que eu estivesse preparado, que eu tivesse sintonizado com símbolos, tudo bonitinho, mas ia ser bem desafiador.
E intuitivamente ou instintivamente, você escolhe a palavra que você quiser, eu comecei a deixar o pêndulo trabalhar. E ele começou a girar exatamente nessa rotação que você está vendo agora, né? No sentido anti-horário, bem na área que estava com a energia muito carregada. E eu percebi que nesse movimento aqui que ele estava fazendo anti-horário, que curiosamente é o mesmo movimento do Shokurei, né, a espiral anti-horária, ele começou, o pêndulo, a limpar a energia de uma maneira muito sutil, mas para mim muito perceptível. Por quê? Porque eu, segurando o pêndulo, eu vou sentindo o que está acontecendo através das minhas mãos, da sensibilidade que eu já tinha desenvolvido antes. Então, olha que interessante. Eu fui removendo, né, a energia ali na hora, percebi que estava indo super bem, mais rápido do que eu imaginava, fiquei feliz, me motivei, falei assim, eu vou dar conta, né? E naquela ocasião eu lembro que eu tinha os cristais mais conhecidos. Quais os cristais que eu tinha na época? Eu tinha... Essa aqui é uma ponta de ametista, né? Eu tinha algumas ametistas como essa daqui, tinha quartzo rosa, também eu tinha algumas peças de quartzo verde, eu tinha o trivial, o básico do básico dos cristais. E aí, intuitivamente, eu pensei, vou me preparar para o reiki, mas eu vou colocar alguns cristais ao longo do corpo da pessoa. Então eu comecei ametista, para dar uma aliviada, né, uma transmutada, né, nos padrões mentais. Coloquei aqui na altura do coração um quartzo rosa, para trazer equilíbrio emocional. Na área que estava mais afetada, que coincidentemente era na região ali do estômago da pessoa, eu coloquei um quartzo verde, para continuar o processo de equilíbrio físico. Posicionei esses cristais, dei mais uma pendulada, e aí depois eu senti a energia já diferente. A partir daí é que eu me preparei e fui impor as mãos com a energia do reiki. No final dos 45 minutos, a pessoa estava muito melhor do que ela tinha entrado. E para garantir que ela estava melhor, o que eu fiz? Eu fui lá e pendulei, para ver como estava a energia do topo da cabeça até os pés, para entender como estava a nova dinâmica energética dela, como estava o sistema de chakras. E tinha realmente modificado completamente, de uma forma que nem eu acreditei. Então essa história foi real. A partir dali, eu tomei uma decisão, que eu jamais iria aplicar o reiki sem o meu pêndulo, que eu jamais iria aplicar o meu reiki sem ter à disposição, nem que fosse de forma emergencial, alguns cristais. Então eu resolvi me aprofundar não só no reiki, mas abrir e interagir com todo o universo da cristaloterapia. Comecei a ir nas lojas, aprofundar, estudar, comprei diversos livros, fiz diversos estudos, pratiquei muito, comecei a entender que além dos cristais brutos, né, existiam também outros formatos de cristais. Como é que a gente poderia utilizar esses formatos de cristais na prática, né? Desenvolvi novos tipos de pêndulo. Então esse aqui já é um pêndulo profissional, um pêndulo de formato egípcio. Ele tem o cobre em cima e ponta de cobre embaixo. Tudo na minha mão vira pêndulo. Então esse daqui, por exemplo, né, não é um pêndulo original. Esse daqui é uma correção usada no Feng Shui. Mas um belo dia eu comecei a pendular, né, para remover energias estagnadas, energias paradas na pessoa, até para aproveitar o formato de espiral, como tem em vários símbolos do reiki, né? Busquei novos fornecedores para desenvolver novos formatos de pêndulo. Esse pêndulo aqui que vocês estão vendo é originalmente no conceito de morgonite, tá? Mas ele é um pêndulo todo preparado energeticamente para algumas finalidades específicas, ou seja, ao longo do tempo, eu fui me desenvolvendo em paralelo
em diversas áreas e melhorando, aprofundando todas as opções desse menu terapêutico, eu chamo assim, que é a combinação do sistema Reiki com todo o universo dos cristais e a radiestesia através do uso dos pêndulos de maneira terapêutica. E na radiestesia, eu não uso só o pêndulo para identificar, rastrear, mensurar a energia, mas uso ele de forma a curar, transmutar, remover, dissolver energias. Por quê? Porque como base de tudo, para o Reiki, a cristaloterapia e a radiestesia, está o terapeuta e a sua intenção, o seu direcionamento em relação às ferramentas. Porque eu considero os símbolos, os cristais e os pêndulos ferramentas em que a gente consegue, ora mensurar, ora projetar, canalizar, mas principalmente como pano de fundo, como estratégia, a minha intenção, o meu foco e o meu direcionamento. Por isso que toda pessoa que quer se desenvolver como terapeuta, a primeira coisa que você tem que ter claro é que estudar as técnicas é importantíssimo. Praticar é fundamental, mas como base de tudo é o estado de presença, é a intenção, é o que você pretende fazer naquele momento. E você ter conhecimento te traz uma segurança na hora de você escolher todas as combinações possíveis, entre Reiki, cristais e radiestesia, pêndulo. Por quê? Porque quando a pessoa está na sua frente, ela te traz toda uma dinâmica de demandas que ela precisa de ajuda, cabe a você encontrar a solução, as ferramentas que você vai precisar para essa solução. Então, o entrelaçamento ou a combinação entre Reiki, cristaloterapia e radiestesia, ele vai obedecer uma dinâmica muito pessoal de cada um. Eu uso os três, mas eu conheço alunos que ao passar comigo preferiram, por exemplo, focar na cristaloterapia e na radiestesia, não tinham tanta afinidade com o pêndulo. Já outros desenvolveram uma dinâmica com os pêndulos muito rápida, instantânea, eu diria. Então, com o passar do tempo, você vai se afinizando, se aprofundando, para você ganhar segurança nessa combinação. Então, isso é muito importante. E a segunda parte, que é como eu projeto, como eu aplico a energia do Reiki nas pessoas, na apostila da formação do Reiki Cristal, eu coloco 10 opções de como você pode projetar essa energia. A número 1, para mim, é quando você, através do símbolo, você consegue desenhar esse símbolo na mão. Porque nas palmas das mãos existe um chakra bem aqui na palma da mão, que esse chakra é fundamental porque ele é como se ele fosse um ativador dessa energia de projeção. Então, uma vez que você ativou as palmas das mãos, a primeira grande forma que eu ensino para todo mundo é conheça bem o símbolo e aí com o dedo indicador você vem e faz o símbolo, desenha o símbolo na palma da mão e aí você fecha esse símbolo com um círculo. Por que você fecha com um círculo? Porque se você desenha um símbolo na palma da mão sem o fechamento do círculo, esse símbolo ele se torna projeção aberta. Ele está indo para a sala toda. Para a pessoa que está na sua frente, para a parede, para o piso, para o teto, para tudo. Se você fecha o símbolo com o círculo, aí você consegue direcionar, canalizar exatamente para onde a palma da mão está projetada, está direcionada. E agora começa a fazer muito mais sentido o que eu acabei de comentar, que a intenção, o foco, o direcionamento passam a ter o seu complemento, a sua extremidade nas mãos, quando a gente faz o desenho do símbolo e projeta. Outras opções que podem ser feitas. Eu posso fazer o desenho do símbolo nas palmas das mãos, posso intencionar ele mentalmente através do meu chakra, terceiro olho, eu posso utilizar ele
desenhado como está aqui e colocar ele debaixo de uma maca, até mesmo debaixo do corpo de uma pessoa, debaixo da cadeira, se você for atender numa cadeira. Para quem está aprendendo, eu costumo dizer, pegue o símbolo impresso, coloque numa parede, fixe o olhar, e aí através desse olhar fixo você consegue trazer ele para sua tela mental e você projeta, principalmente por um início de estudo, né? Você pode também ter o símbolo desenhado, como está aqui nesse exemplo, num MDF, mas você pode ter outro tipo de material. Quando o símbolo está desenhado no MDF, onde você pode colocar? Você pode colocar, por exemplo, entre as pernas da pessoa, você abre as pernas da maca. Que mais? Um novo formato que eu desenvolvi recente. Aqui tem um bastão de Moncha-Bustão e você pode ter uma lanterna cromoterápica e você, através de uma ferramenta, você projeta o símbolo desenhando. Então aqui está a pessoa, eu venho aqui, olha, numa parte do corpo e com o bastão eu desenho o símbolo. E aí eu posso, depois que eu desenhei o símbolo, eu projeto. Posso simplesmente mentalizar, desenhar e combinar as duas técnicas e projetar ao mesmo tempo. Então, como eu tenho uma lista de 10 formas que você pode projetar, emanar a energia universal do Reiki através do sistema de símbolos, eu deixo aberto para todo mundo aquela que você melhor se identifica. Porque na hora que você estiver praticando, nem sempre eu vou estar perto, eu vou estar junto, para você validar comigo. Então você precisa desenvolver nisso. Então, a eficiência, né, de cada técnica, do Reiki, da cristaloterapia e da radiestesia, vai de quanto você se dedica, do quanto você se afiniza. Eu vou te ajudar, obviamente, além de ter várias ferramentas de estudo, mas também eu vou te indicar onde você pode adquirir cristais a preços melhores do que você comprar em sites, onde você adquirir pêndulos profissionais para você dar um salto, um upgrade fantástico, né, no uso da radiestesia. E quero te garantir uma coisa importante. Quando você aprende a usar essas técnicas, a eficiência, a potência e o tempo que você precisa para restabelecer o equilíbrio de uma pessoa é muito menor do que você imagina. Por isso é que, sim, é muito importante a gente aprender a diagnosticar, e diagnosticar significa entender como funciona o sistema de chakras, os órgãos, as emoções, aprender através disso a confirmar esse diagnóstico na maca, porque você pode aprender a conversar com a pessoa, como você pode, se você quiser fazer o diagnóstico direto na maca. O uso combinado do Reiki, dos cristais e da radiestesia é o momento que você passa numa dinâmica muito importante a restabelecer, a restaurar, né, todo o equilíbrio original da pessoa e, no final, a revitalização, a energização. A parte final, costumo dizer que é a parte mais gostosa. É a parte em que eu estimulo, né, a você ter uma música de fundo, é a hora que você pode acender um incenso gostoso, por exemplo, é a hora que você pode modificar o estilo de imposição de mãos. Eu sou amplamente favorável a gente combinar a projeção do Reiki com as mãos, com passes, tá? Aprender a dar passes como a gente conhece nos centros espíritas, né? Mas dar passes de maneira inteligente, de maneira bem intencionada, de maneira leve, dar passes na pessoa para a gente dinamizar e fluidificar ainda mais a energia vital nela. Então a gente começa a perceber que a técnica ela é bem dinâmica, ela permite com que você se desenvolva aos poucos, mas o mais importante, se você tiver realmente vontade e querer dar esse passo na sua vida, eu vou te ajudar com todo o meu conhecimento através da formação do Reiki Cristal. E se você tiver dúvida, agora é um grande momento para eu te ajudar a responder e começar a te mostrar, a partir de agora, no exemplo da maca que a gente vai dar, como a combinação é muito mais simples, né? Como o uso combinado das 3 técnicas é muito mais simples do que você imagina. Perfeito?
Bom, e depois da gente ter falado bastante de como é interessante, possível e recomendável a gente aprender a trabalhar com Reiki, cristaloterapia e radiestesia, nada melhor do que a gente dar um exemplo aqui na prática, na maca, no atendimento real, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Para isso, eu trouxe a Flávia novamente, querida amiga, ex-aluna. Gratidão, viu, Flávia, por você estar aqui com a gente. A Flávia, eu comentei com ela assim, Flávia, vem participar aqui desse encontro, dessa live, porque eu vou te dar de presente um breve atendimento, que como eu já tenho bastante prática, né, eu já estou há 8 anos, né, com o Reiki, radiestesia, praticamente 15 anos pendulando, e a cristaloterapia um pouquinho menos, né? Então eu falei para ela assim, ó, eu vou usar todo o meu conhecimento para dar de presente para você, né, um equilíbrio, né, bem poderoso, bem rápido, e eu vou mostrar isso para você ao vivo, perfeito? Então vamos lá. Primeira dinâmica que a gente tem no atendimento, conforme eu já mencionei, né, no nosso primeiro encontro, é a gente posicionar os cristais nas extremidades, né? Então eu sempre coloco os cristais transmutadores. Por que cristais transmutadores? Porque naturalmente, quando a gente coloca nas extremidades, eles já começam a atuar sem a nossa necessidade de fazer nada. Correto? Você costuma usar também, Flávia? Sim. Sim? Sim. Perfeito. Então vou colocar aqui uma drusa de ametista linda, a minha preferida aqui, nessa extremidade de cá. Já posiciono aqui os cabelos da Flávia aqui para ficarem mais recolhidos, eu ganhar novamente a dinâmica do travesseiro. Posiciono o meu quartzo fumê aqui, e aqui você pode ter também uma drusa, uma peça maior ou menor, vai depender da sua preferência. Sempre pedras brutas, sempre cristais com a melhor energia possível. Lembrando que os cristais, quando a gente vai usar na pessoa, na maca, precisam estar prontos, energizados. Eu diria que a cristaloterapia, os cristais, são uma equipe adicional que trabalha junto com a gente. Tanto que eu tenho aqui, para mostrar para vocês, a minha caixinha sempre organizada. Ela não é exatamente nova, mas eu tenho sempre ela organizada por cor, por formato, para que eu consiga identificar todos os cristais rapidamente. Você também tem a sua, né, Flávia? Sim, tenho. Perfeito. Ajuda bastante? Vou chegar ainda na sua aí, que é minha. Com certeza. Então aí agora a primeira parte, como eu já tinha ensinado para vocês no nosso primeiro encontro, a gente faz o diagnóstico, tá? Então aqui nesse diagnóstico, eu sempre costumo fazer o diagnóstico da parte do topo da cabeça até os pés, e eu já começo a observar aqui quais são os pontos que eu preciso tratar. Olha que interessante, olha. Veio aqui o chakra que fica fora do corpo físico, que é o estrela da alma, que a gente aprende o que representa esse chakra na formação do Reiki Cristal. Então olha que interessante esse chakra aqui, olha, precisando ser reconectado, tá? E só de posicionar o pêndulo para fazer esse diagnóstico, ele já vai atuando, mesmo na fase do diagnóstico. Olha que interessante. Aqui nada é combinado, eu estou fazendo isso realmente ao vivo aqui para vocês, tá? E você pode fazer isso com o pêndulo ou com as mãos. Com o pêndulo é muito sintomático, né? Porque é visível você conseguir fazer, né, o diagnóstico. Eu sei que a Flávia pendula muito bem também, tanto que eu já liguei para ela algumas vezes, pedindo para ela pendular para mim, para confirmar. Ela desenvolveu muito rápido o pêndulo. Foi uma das dinâmicas que eu lembro bem, que foi muito rápido, né, Flávia? Eu adoro o pêndulo. Com menos de 6 meses, você já estava usando o pêndulo com muito profissionalismo. Eu pendulo até em outros trabalhos, né? Eu faço tarô. Show. Até com tarô você usa pêndulo? Até com tarô, Muito bom. Então aqui, olha, nessa dinâmica, a gente já, com o pêndulo, já conseguiu ativar e equilibrar esse chakra fora do corpo. Aí eu venho para o topo da cabeça, o coronário. Venho para o terceiro olho, indo para o laríngeo. Você percebe a diferença do pêndulo. Aqui está tudo leve, mas o laríngeo está levemente bloqueado. É como se eu perguntasse assim, Flávia,
Tem alguma coisa que você deixou de falar esses dias? Várias. Várias. A gente tem que se segurar. Isso, teve que segurar, né? Então, tá demonstrado aqui. A gente precisa já olhar essa dinâmica da garganta, assim como o topo da cabeça. O chakra cardíaco, ele precisa certamente ser olhado, mas vamos observar esse chakra que está aqui, o plexo solar, para ver se não existe uma influência grande dele. Olha só como a dinâmica dele precisa ser inteiramente priorizada. Percebe que a amplitude do pêndulo aqui é que faz a diferença. Ele tem uma amplitude pequena aqui, bloqueada, aumenta aqui e aqui aumenta consideravelmente, como se a gente tivesse alguma questão aqui na altura do plexo solar do estômago. E aí quando eu venho aqui no chakra sexual, no útero, ó, ele está nem positivo nem negativo, chakra base bloqueado, tudo que está aqui para baixo, ó, bloqueado. Só vai voltar a melhorar, graças a Deus, aqui nos pés. O que significa aqui, Flávia? Que eu estou com a capacidade de se conectar com a natureza, com a terra, pelo menos aqui embaixo, está inteira, tá? Ou seja, menos mal. Se aqui tivesse bloqueado, nem que eu recomendasse para a Flávia ir para a praia, para a natureza, andar na grama, não ia acontecer nada, porque não consegue interagir com a energia magnética da Terra. Mas como aqui está livre, ótimo, é uma boa notícia. Então, como aqui é uma área prioritária, como é que agora eu começo a atuar com a combinação do Reiki, né, dos cristais e da radiestesia? Como é que eu, Rodrigo, funciono? Eu venho aqui, olho para essa região e eu posso olhar para ela como se fosse uma grande esfera ou como se fosse um grande triângulo, tá? Olha que interessante, eu vou perguntar para o pêndulo qual geometria para você, Flávia, é a mais benéfica, tá? Se é a geometria do triângulo, que eu estou visualizando aqui comigo agora, e o pêndulo está me dizendo que sim, ou se é a geometria da esfera. Então ele está me dando a geometria do triângulo. Então eu vou respeitar a resposta, como bom radiestesista que sou, e vou formar no triângulo. Mas como eu vou formar esse triângulo? Com cristais. Então eu vou demonstrar para você na prática. Como nós temos aqui um caso em que a energia está negativa, eu vou usar cristais que têm um alto poder de absorção de energia, combinando duas peças diferentes. Então vou usar aqui, na altura do diafragma, uma ônix, que é um cristal de grande poder de absorção, e nessas extremidades aqui, na altura do quadril, para formar esse triângulo, eu vou fazer uma angulação de triângulo bem grande aqui, Flávia, eu vou usar a Shungita bruta. Por que eu vou usar a Shungita bruta? Porque aqui é uma área que ele não pode escorregar, tá? Para a gente não ficar preocupado de ficar recolocando o cristal o tempo inteiro. Então eu pego aqui a extremidade, posiciono, encontro a melhor posição do cristal. Tudo bem aí, Flávia? Tudo certo. Ó, e aqui eu já tenho o triângulo formado. Posso colocar uma peça aqui? Posso, mas eu vou usar essa área aqui primeiro para fazer o uso de pêndulo, primeiro para dar uma pendulada e depois eu vou aplicar o Reiki. Perfeito? Então, para ajudar a Flávia, o que eu faço? Eu vou trazer mais um cristal aqui de absorção intenso, pesado. Por quê? Porque ela está precisando. Vou colocar aqui bem na altura do estômago dela. Você teve algumas situações que você teve dificuldade em administrar essa semana, Flávia? Total. Total, Tive. né? Teve, então. Está refletindo no estômago, aqui na altura do plexo. Então vou começar com uma hematita bruta, que está um pouquinho mais pesado. Tudo bem até aqui, Flávia? Tudo certo. Ótimo. E agora eu posso utilizar ou um pêndulo simples, tá? E se eu posicionar aqui o pêndulo, ele vai girar no sentido anti-horário, tá? E eu vou trazer em primeira mão um pêndulo novo, um pêndulo cósmico, é um pêndulo feito de orgonite, que pouquíssima gente conhece. Vou usar um pêndulo de orgonite, de energia purificadora, tá? Vou usar esse pêndulo aqui, que pouca gente conhece, e eu peço para a Flávia fechar os olhos. Posso ativar, por exemplo, o Reiki na minha mão esquerda e aplicar duas técnicas em paralelo? Posso.
Vou fazer isso agora. Então eu preparo as minhas mãos, ativo. Você lembra, Flávia, quando a gente fazia essa prática combinada? Sim. Maravilha. Então, ó, vou colocar o Shokurei, que é o símbolo mais conhecido de todos. Então eu venho aqui com o Shokurei, ativo ele, fecho ele com um círculo, ativo, com a outra mão respiro. Uma vez que o Shokurei está ativo, eu vou buscando agora o posicionamento do pêndulo na minha mão. Então eu me concentro primeiro com essa mão esquerda e vou aqui no terceiro olho, para ela relaxar, e começo com a outra mão a pendular. Agora a mão esquerda segue aplicando o reiki no terceiro olho, com a mão direita eu vou aqui pendulando nessa região do triângulo, com foco aqui na hematita. E percebe que eu vou limpando essa energia. Eu, como terapeuta, o que eu vou sentindo? Eu vou sentindo do meu estômago, subindo pelo esôfago até a garganta, toda a energia presa e parada nessa região. Então, respeitando aqui esse movimento que eu estou sentindo no meu corpo, o que eu faço? Mantenho o pêndulo aqui, subo ele momentaneamente até a garganta e vou buscar outro cristal, outra ônix, para posicionar aqui no laríngeo dela, para que tudo aquilo que eu senti esteja sendo agora tratado. Então percebe que a dinâmica ela é muito sutil e você tem que utilizar toda a leitura de campo que o seu próprio corpo consegue fazer com práticas. Tudo bem, Flávia? Tudo certo. Então, o pêndulo, Flávia, começou a mudar lentamente. Como você está sentindo agora? Alguma diferença? Sim. Na boca do estômago já tá menos ácido, vamos dizer assim. Né? Uhum. Ótimo. E aqui, olha, você percebe que o giro do pêndulo muda, a dinâmica do pêndulo muda. Você vê que ora ele alterna para cima e para baixo, ora ele alterna no sentido anti-horário. As minhas mãos continuam aplicando reiki aqui no terceiro olho, para acalmar, tranquilizar. Obviamente que durante o atendimento eu não falo como eu estou falando aqui agora, tá? Eu fico quieto, em silêncio, e vou fazendo todo esse movimento em silêncio, de maneira sutil. Aqui é muito importante também saber colocar os cristais de maneira leve, para que a pessoa praticamente não perceba que você adicionou um cristal. E olha que interessante, Flávia. Nesse momento aqui, eu começo a sentir os meus ombros pesados, como se você estivesse carregando alguma responsabilidade adicional na vida, como causa do que você está manifestando no estômago. Faz sentido para você? Faz. Perfeito. Então percebe como a dinâmica corporal, a leitura corporal que nós, terapeutas, conseguimos desenvolver, diagnosticar, e como isso é importantíssimo nesse período, né, de diagnóstico e reequilíbrio que a gente está fazendo aqui agora. Minha mão esquerda está bem ativa agora. E aí você vai percebendo como o pêndulo já está numa dinâmica mais constante, né, de reequilíbrio. Sai um pouquinho daquela área inicial, foco aqui no laríngeo. Ótimo. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Vou dormir. Perfeito. Então agora, olha só, vou dormir. Então, o que eu faço? Seguro um pouco aqui. Vou substituir a aplicação do reiki aqui por um cristal florita no formato pirâmide, bem gostoso, para ela relaxar ainda mais.
Tá? O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso medir se já é hora de trocar os cristais. Olha como já está positivo. Tudo positivo. Então o que eu vou fazer antes de trocar os cristais? Vou fazer uma aplicação de Reiki. Então se eu já tinha um chokurei aqui, deixa eu ativar ele aqui, nessa palma da mão. Ativo. Da mesma forma que eu fiz a outra. Reenergizo. E venho aqui, olha, nessa posição, bem lento, aplicando o Reiki. Percebe que eu estou um movimento extremamente lento, focado, concentrado. Posso segurar alguns instantes a minha mão em determinadas partes. Aqui você pode ficar alguns segundos ou até uns 2 minutinhos. As minhas mãos estão realmente quentes. Vou seguindo, continuando. Se você sentir alguma diferença nas palmas das mãos, para, projeta, direciona e percebe que eu estou caminhando bem próximo ao corpo, em paralelo. Nessa demonstração eu não estou tocando no corpo dela, até poderia fazer isso. E percebe que eu vou terminar bem aqui nessa área, neste momento. Perfeito? Muito bom. Ótimo. Projetei, energizei. Agora, quando vem na parte final, o que eu faço? Eu venho, escolho 2 cristais específicos. Vou pegar aqui 2 chunguitas para colocar aqui nos joelhos, que estavam levemente bloqueados. E vou fazer uma troca nessa dinâmica de cristais. Esses cristais agora eu recolho nessa parte final. Percebe que eu estou recolhendo e eu não devolvo para minha caixinha. Eu separo eles para que eles possam ser reenergizados. Eu preciso descarregar esses cristais e reenergizar para o próximo atendimento. Então aqui eu venho com uma sodalita. Para o cardíaco dela, eu venho com uma opala rosa, bem leve, para trabalhar a criança interior dela, resgatar um pouquinho de alegria nesse momento da vida dela. Na parte do diafragma, eu trago um formato diferente para liberar esse diafragma e a respiração dela. E ao final do atendimento, você pode praticar uma série de respirações com a pessoa. E lá no plexo solar, eu vou trazer um citrino verdadeiro para reenergizar esse plexo, esse estômago, bem aqui. Posso colocar alguma coisa aqui no útero dela? Posso. O que eu vou colocar no útero dela como exemplo? Vou colocar uma calcita mel, energia solar, aqui para ela. E pronto. Agora eu vou limpar o chokurei das minhas mãos. E posso voltar a ativar um outro símbolo. Perfeito? Perfeito. Então, se eu fosse ativar aqui um símbolo, você como aluna, vou te dar o privilégio de escolher algum símbolo. Qual o símbolo que você mais gosta? Eu adoro Yeshua. Yeshua? É. Ótimo, então vou ativar o Yeshua. O losango. Faço 3 círculos para ficar bem mais potente. E agora eu venho aqui pelo topo da cabeça, percorrendo essa área onde estão os cristais, energizando. Posso dividir as mãos, fazer isso aqui. Depois eu junto, sigo, divido pelas pernas. Vou até os joelhos
Posso mudar o formato da minha mão de espalmada para formato cônico, como está aqui agora. Permaneço aqui alguns instantes e sigo. E no final, tem um outro formato de imposição de mãos, que não é a imposição tradicional, que seria o passe magnético. E aí, Flávio, eu vou dar um passe magnético. Eu venho aqui e venho fluidificando tudo. Trago aqui e venho fluidificando. Trago e venho fluidificando. Vou fazendo esses movimentos. Posso fazer ele por 2, 3 minutos. Vai dando um dinamismo de energia fantástico, porque vai fazendo com que todo o sistema de chakras, órgãos, toda a malha energética dela passe a ser toda reequilibrada, reenergizada. Perfeito? E para finalizar, o que você pode fazer? Quer garantir que está tudo bem? Então vem com o pêndulo, vem medindo. Olha que interessante. Tá? Posso tirar o cristal e medir? Posso. Venho aqui, tiro o cristal, meço. Tudo bem, Flávia? Ótimo. Até sua voz está mais baixa? Vontade de dormir. Vontade de dormir. Muita gente dorme durante os atendimentos, né? É normal. Posso vir removendo, pendulando. Olha só como está totalmente diferente o laríngeo. Ó. E olha a amplitude do pêndulo, como melhorou. Na verdade, está o oposto, né? Antes girava no sentido anti-horário, bem grande, e agora no sentido horário, bem grande. O que significa? Uma mudança completa de energia nessa região. Posso até deixar aqui o pêndulo mais um pouquinho, ó. Ó como é que funciona a dinâmica. E finalizo aqui com os joelhos, nunca esquecendo dessa última parte aqui, ó. Também está tudo desbloqueado, tá? Então, do ponto de vista prático, nesse exemplo agora da maca, você percebe que a gente fez um mini atendimento utilizando as 3 técnicas, combinando Reiki, cristaloterapia e radiestesia. E para eu tirar agora o símbolo, né? Eu projetei aqui, Flávia, o símbolo que você pediu, Yeshu. Eu vou... Pronto, já não está mais nas minhas mãos. Então é importante porque se você esquece, você leva o símbolo na palma das mãos para o resto do dia, tá? Combinado? Tudo bem? Maravilhoso. Tá leve? Bom pra caramba. Bom pra caramba? Show. Por você você viria todo dia? Não, reiki é um negócio que todo mundo tem que fazer, que é um negócio que você tem que vivenciar isso, né? Com certeza, com certeza. Maravilhoso. Maravilha. Se você gostou então de toda essa dinâmica, te convido a fazer parte da formação do Reiki Cristal. Não perca essa oportunidade. E a partir de agora, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, por favor, serei extremamente grato em conseguir te responder. E caso você queira enviar um áudio ou fazer algo específico lá no meu Instagram, @holistica.sirius ou @rodrigo.terapia.holística, e eu também consigo te responder por lá. Combinado? Muito obrigado. E agora que a gente acabou de terminar a nossa prática aqui na maca, nesse nosso encontro, onde eu pude demonstrar ao vivo como a gente consegue aplicar de maneira combinada, de maneira tranquila, leve, o Reiki, a cristaloterapia e a radiestesia, eu sei que pode haver uma incerteza nesse momento. E é normal que isso aconteça, pois você deve estar se perguntando, será que esse curso, essa formação, realmente pode me preparar para uma prática avançada de Reiki, cristaloterapia e radiestesia? Grande pergunta, né? Pois é. Permita-me dissipar essas dúvidas. O curso de Reiki Cristal, ele já existe há mais de 14 turmas. São mais de 80 pessoas formadas em 4 módulos. Ou seja, eu já conheço e entendo, através de experiência própria, como essa formação funciona, quais são as principais dificuldades do aluno para ele conseguir iniciar e terminar,
Ou seja, ao longo do curso você vai ter acesso a conteúdos abrangentes, práticas guiadas, o meu suporte pessoal e contínuo. Faremos reuniões semanais às terças-feiras ao vivo. Ou seja, quero que você se sinta confiante para você se inscrever, pois essa técnica, essa prática de cura vai estar ao seu alcance sim. Você não apenas vai aprender os fundamentos teóricos, mas eu vou te dar todas as dicas, todas as recomendações, compartilhar a minha experiência para não só você acessar tudo, mas para você aprimorar as suas habilidades, um ambiente de muito apoio, de muita colaboração. Por isso, não tenha dúvida, não se sinta acanhada, não acredite que você está distante de uma realidade muito complexa, muito pelo contrário. O Reiki, a cristaloterapia e a radiestesia estão sim ao seu alcance. E te digo mais, quando você chegar ao final, você vai se surpreender com você. Eu tenho certeza disso. Todos os meus antigos alunos me dizem a mesma coisa. Rodrigo, ao final eu percebi como eu cresci, como eu evoluí como pessoa, como é fundamental a sua recomendação para se dedicar ao longo do curso, como isso fez a diferença. Portanto, o convite fica a partir de agora para você fazer parte dessa formação. E quero que você se sinta bem tranquila, bem tranquilo, para deixar suas dúvidas. Se eu não conseguir responder hoje, certamente eu vou mandar um áudio para você no seu Instagram, ou se você quiser, deixe o seu WhatsApp que eu te mando uma resposta personalizada para que você não tenha nenhuma barreira para você fazer parte dessa incrível formação. E o meu muito obrigado a você que esteve conosco durante toda essa noite. Quero te agradecer imensamente e te convido para voltar amanhã para o nosso fechamento, para o nosso terceiro encontro. Muito obrigado!